Alunos e alunas do primeiro ano do ensino médio, eu sou Eleonora Azevedo, professora de matemática, e estou aqui para resolver já, semana 4, volume 4. Tá passando rápido aí, muita coisa para a gente estudar. Assim como na semana 3, a semana 4 fala da função exponencial. A gente vai continuar o estudo da função exponencial, agora com exercícios um pouco mais aplicados. São 3 atividades apenas, mas são 3 atividades trabalhosinhas. Então, assistir, tentar entender, prestar bastante atenção para depois registrar aí no seu PET. Se você ainda não está inscrito na escola online, se inscreva. Se você não me acompanha nas minhas redes sociais, por favor, me acompanhe. Por favor, se inscreva no meu canal para eu continuar produzindo conteúdos de qualidade para vocês. Professora Eleonora Azevedo, Escola Online nas redes sociais. A gente vai começar logo depois da vinheta. Atividade 1. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infectocontagiosa causada por uma bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40.000 unidades, obteve-se a fórmula para a população. P de T é igual a 40 vezes 2 elevado a 3T, em que T é o tempo em hora e P de T é a população em milhares de bactérias. Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos, a população será. Olha o que a gente tem aqui, ó. Ele fala após 20 minutos e ele vem explicando para gente o tempo T e o P de T. Ou seja, eu tenho que substituir esse tempo aqui, esse 20 minutos, no lugar do T. Porém, muito cuidado, ó, esse tempo é dado em horas. Significa que eu não posso chegar aqui e colocar o 20. Por que eu não posso colocar o 20? Porque o 20 está em minutos. Se eu colocasse o 20 aqui, a fórmula funciona para horas. Ia ser o que tem daqui 20 horas. Então, o que a gente vai fazer? Ó, regrinha de 3. Aqui, ó, 60 minutos é igual a 1 hora. 20 minutos, pode fazer a regrinha de 3, eu vou colocar direto, ó, é 1/3 da hora. Então, na verdade, o valor de T que a gente vai colocar é 1/3. Por isso que eu sempre falo com os meus alunos quando a gente está estudando função. Ele vai te dar a fórmula e ele vai te explicar a fórmula. Entenda essa explicação, ó, o T é o tempo, então eu estou falando de tempo, 20 minutos, em hora. Então, eu tenho que transformar para hora. Esse T aqui, ó, 1/3 da hora, tá? Mas aí depois é só substituir mesmo. No lugar do T, eu vou colocar 1/3. Vai ficar 1/3 igual a 40 vezes 2 elevado a 3 vezes 1/3. Simplifica aqui, isso é 40 vezes 2, 40 vezes 2, 80. Ou seja, a população começou lá, ó, com 40.000 unidades e dali 20 minutos ela vai ter 80.000 unidades. Ele fala, ó, P de T é a população em milhares de bactérias. Então, 1.000. Começou com 40, terminou com 80. Ele falou, ó, de reduzir, triplicar, duplicar. Alternativa certa, alternativa D. Atividade 2. Um dos perigos da alimentação humana são os micro-organismos, que podem causar diversas doenças e até levar a óbito. Entre eles, podemos destacar a salmonela. Atitudes simples como lavar as mãos, armazenar os alimentos em locais apropriados, ajudam a prevenir a contaminação pelos mesmos. Sabendo que certo micro-organismo se prolifera rapidamente, dobrando sua população de 100 micro-organismos a cada 20 minutos, determine. Na letra A,
a lei da função que fornece o número de indivíduos da população desse micro-organismo, em função do tempo, em minutos, contado a partir do instante em que a população é 100 indivíduos. E letra B, em quanto tempo a população de micro-organismo será de 3.200 indivíduos? Olha o que ele está falando aqui, ó. Ele está falando que a população dobra a cada 20 minutos. Então, eu vou colocar o seguinte, ó. Ela vai ter aqui 100 indivíduos no primeiro minuto. Vou colocar assim, ó, 100 micro-organismos, né? Dali 20 minutos, dobrou. Então, vão ser 200. Dali 40 minutos, ou seja, 20 mais 20, dobrou de novo, 400. Dali mais 20 minutos, ou seja, 1 hora, dobrou de novo. Quando dobra de novo, 800. E assim por diante. Essa é a característica da exponencial, ó, ela está dobrando. Eu estou fazendo aqui, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Isso aqui é o meu valor que eu estou multiplicando constante. Então, eu já sei, agora a gente vai encaixar a fórmula. Eu falo que é ir ajeitando a fórmula, que é 100, e a minha razão aqui é 2. Eu vou estar sempre dobrando. Mas ele quer essa fórmula para minutos. Ele não quer para 20 em 20 minutos. Ele quer de minuto em minuto. A informação é que ela dobra a cada 200 minutos. A cada 20 minutos, desculpa. Mas e dali a 10 minutos? Eu não vou conseguir fazer conta de 10, de 5, eu vou fazer só de 20 em 20? Não, a gente vai achar uma formulinha geral. Então, eu já sei que é 100, que é o valor inicial, e que essa minha constante aqui é de dobrar, porém é a cada 20 minutos. Quando é a cada 20 minutos, eu vou fazer assim, ó, o x sobre 20, porque está de 20 em 20. E aí eu vou fazer uma coisinha aqui que te ajuda a perceber isso, ó. Vê se eu posso escrever assim, esse 20 aqui, 20 vezes 1. O 40 é a mesma coisa, ó, que 20 vezes 2. O 60 é a mesma coisa que 20 vezes 3. Ó, eu estou mantendo 20. Vezes 1, vezes 2, vezes 3. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso de um padrão. O meu padrão, ó, é 20 desse lado. Aqui eu estou crescendo. E aqui, quem que vai ser o meu padrão? Ó, aqui vai ser 100. Isso aqui é 100 vezes 2. O 400, ó, é 100 vezes 4. O 800, opa, que eu coloquei um zero a mais aqui, é 100 vezes 8. E observa que esses números aqui que eu estou criando, ó, são potências de 2. Como assim, Eleonora? Ó, o 8 é 2 ao cubo. O 4 é 2 ao quadrado. O 2 é 2 elevado a 1. O 100 aqui, ó, seria 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Vê se já não consegue achar, ó, um padrãozinho aqui agora. Deixa eu marcar de azul para você ver. O 1 daqui é o meu expoente. O 2 aqui é o meu expoente. O 3 aqui é o meu expoente. Ou seja, a gente já está conseguindo melhorar isso. O que eu vou ter que fazer? Ó, a nossa ideia vai ser o seguinte, é 100 vezes 2, vou até apagar esse x aqui para você entender onde eu quero chegar. É 100 vezes 2, a quantidade de minutos ali está coincidindo com esse expoente, porém tem esse 20. Então, é por isso que a gente coloca, ó, o x sobre 20. Mas observa que se eu coloco o x sobre 20, ainda não tá bom não, ó. Quando eu coloco o x como 20 minutos, ficaria 20 dividido por 20, que é 2. 2 elevado a 1, 2. Vezes 100, 200. Opa, mexi meu slide aqui. Então, vai ficar ali 200. Então, ó, x sobre 20 ia dar 1, 2 elevado a 1, 200. Cheguei. Vamos ver o x igual a 40. O que significa o x igual a 40? Ó, 100, que multiplica 2 elevado a 40 dividido por 20. Isso aqui vai ser 100 vezes 40 dividido por 20, vai dar 2. 100 vezes 2 ao quadrado é 4. E 100 vezes 4 é 400. Ou seja, ó,
quando x era 40 minutos, o valor foi 400. Tá dando certinho? Vamos fazer mais um só para a gente ver? O x igual a 60. Quem que vai ser ele? 100 vezes 2 elevado a 60 sobre 20. Isso aqui vai ser 100. 60 dividido por 20 é 3. 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é 8. Então, 100 vezes 8, que é o 800. Olha como é que está dando certinho. A fórmula fechou aqui. Ah, Leonor, mas ficou um pouquinho confuso, né? Mas a ideia da exponencial é que a gente não consegue fazer a formulinha direto. A gente demora um pouquinho mesmo, a gente tem que fazer alguns testes. Então, com 20 minutos, 200 bactérias, com 40 minutos, 400 e assim por diante. A gente foi estabelecendo aí que ela dobra a cada 20 minutos. Então, quem que é a minha formulinha? O que ele está pedindo ali na letra A. F de x igual a 100 vezes 2 elevado a x sobre 100. No instante, x sobre 20, desculpa, eu viajei aqui. No instante inicial, o x vai ser 0. E 0 dividido por 20 vai dar 0, todo número elevado a 0 vai dar 1, o valorzinho ali vai dar 100. É um pouquinho confuso mesmo à primeira vista, mas faça esse esqueminha aqui todo de novo para você entender. E na letra B, ele fala assim, em quanto tempo a população de micro-organismos será de 3.200 indivíduos? Então, na letra B, eu vou pegar essa minha formulinha aqui e igualar a 3.200 indivíduos. Então, 100 vezes 2 elevado a x sobre 20 é igual a 3.200. A gente consegue simplificar aqui, zerinho, ficou 2 elevado a x sobre 20 igual a 32. Como que a gente sai desse cálculo? Escreve o 32 na base 100, tá? Então, vai ficar 2 elevado a x sobre 20. 32 na base 100 é você fatorar o 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, significa que o 32 é 2 elevado a 5. Se as bases são as mesmas, a gente pode igualar os expoentes. Não é certo falar que a gente vai cortar, não. Mas a ideia é como se eu pudesse simplificar o 2, cortar o 2. O x, então, vai ser 5. O 20 está dividindo, passa para lá multiplicando. 5 vezes 20, 100. Ou seja, em 100 minutos, a população chega em 3.200. 100 minutos é 1 hora e 40 minutos. É bem rápido. Bom? Atividade 3. Em epidemiologia, se utilizam diversos modelos matemáticos para representar o número de pessoas contagiadas por uma enfermidade. Por exemplo, o número de pessoas contagiadas por um vírus está dado pela função f de t igual a 10.000, que multiplica 2,72 elevado a t, dividido por 2,72 elevado a t, mais 9.000, sendo t a quantidade de dias. Quantos contagiados se esperam que haja em 1, 4 e 10 dias? Use uma calculadora. Aqui a gente realmente precisa da calculadora. E depois ele pergunta se a função é crescente ou decrescente. Vou copiar essa formulinha aqui e vou mudar de slide, porque a gente nem vai conseguir fazer esses cálculos todos aqui. Olha quem que é a minha função. F de t é igual a 10.000, que multiplica 10.000 ou 1.000? Deixa eu só conferir. 10.000. 10.000, que multiplica 2,72 ou 2,27? 2,72 elevado a t sobre 2,72 elevado a t mais 9.000. O que que ele quer, então? O que a gente vai ter que fazer aqui é fazer isso para t igual a 1, substituir o f de 1 é igual a 10.000 vezes 2,72 elevado a 1, dividido por 2,72
elevado a 1 mais 9.000. Realmente, gente, a gente precisa de uma calculadora para fazer isso, tá? Primeiro faz a multiplicação, depois a soma e divide os dois. Esses valores eles vão dar aproximados. Faça aí na calculadora, confira as minhas continhas, pode ser que tenha passado alguma coisa. Então, deu aproximadamente 0,302. Não dá para fazer isso sem calculadora. O primeiro até dá, mas depois fica inviável. O t igual a 4. O que você vai fazer? Ó, o f de 4. No lugar do t, você coloca o 4. 10.000 vezes 2 elevado a 72. 2,72 elevado a 4. E aqui, novamente, 2,72 elevado a 4 mais 9.000. E, por fim, você vai fazer a mesma coisa para o t igual a 10. Vai ficar f de 10. Eu nem sei se a calculadora do celular faz isso, ó. 10.000, 2 elevado a 2,72, isso tudo elevado a 10, dividido por 2,72 elevado a 10 mais 9.000. São continhas super trabalhosas que fica inviável a gente fazer isso sem calculadora, no entanto, eles permitem que a gente use a calculadora. Eu já fiz esses cálculos aqui, vou passar para você. Para aqui, ó, o f de 4, esse valor aqui também é um valor aproximado. O nosso valorzinho aqui, ó, vou copiar ali, 6,045 aproximadamente, tá? E aqui também um valor aproximado, 711,22. Todos os valores aproximados, faça esses cálculozinhos aqui com calma, essas potências com calma, porque a gente vai ficar com casas decimais muito grandes aqui. Então, essa foi a letra A, foi isso que ele pediu a gente. Eleonora, como é que eu faço essas contas aqui? Resolva primeiro as potências. Deixa eu só te dar uma colinha aqui, ó. Você vai resolver primeiro as potências. Os expoentes aqui a gente precisa resolver primeiro. Então, você vai resolver primeiro essa parte. E aqui também. Multiplicação, resolve o numerador e denominador. Vou te dar a colinha aqui. Aqui vai dar, ó, 54,7. Deixa eu até fazer para você. Eu estou fazendo com a calculadora científica. Eu não sei se a calculadora do celular consegue fazer isso. Se qualquer calculadora faz. Se não der, baixa o aplicativo. 3, olha o tamanho que dá aqui, ó. 6, 3, 2, 2, 5, 6. Esse vai ser o número. Você vai ter que fazer vezes 10.000, dividir aqui. Então, ficam uns cálculos bem trabalhosos. A letra A era isso mesmo, bem trabalhoso. Ele podia ter colocado uma questãozinha mais simples pra gente, mais fácil, mas ele não fez isso não. Colocou essa função aí bem trabalhosa. Seguindo aqui, na letra B, ele pergunta se a função é crescente ou decrescente. Mas eu imagino que a ideia dele de colocar esses valores trabalhosos seja exatamente isso. O que é a definição da função crescente? Ó, se o t está aumentando, os valores aqui têm que aumentar. E realmente aumentaram. Então, significa que essa função aqui ela é crescente. O que significa ela ser decrescente? Que quanto maior fosse o valor de t, quanto maior fosse a minha variável, menor seria o meu resultado. E não é isso que está acontecendo. Então, vamos entender aqui, ó, o meu valor para t aumentou e o resultado da minha função também aumentou. Isso significa que ela é crescente. É para você colocar só isso, tá? Mas observa como que é exponencial, e é isso que eu gosto de chamar a atenção, que é o diferencial da função exponencial para outras funções, é que olha como aqui sobe devagarzinho, ó, 1, 4, 10. Imagina isso lá no eixo x, ó, 1, 4 e 10 não está tão distante não, ó, 1, 4 e 10. Você consegue representar aqui no eixo x. Mas olha o que acontece no eixo y. O 1 aqui ia no 0,302 e o 10, que aqui no eixo x está tão pertinho, vai lá no 711, ultrapassa o 711. Então, fica valores aqui muito grandes. Essa é a característica da exponencial, ela explode, ela sobe muito rápido. É isso que eu imagino que seja a intenção
de quem colocou essa questão, você perceba essa característica da exponencial. Uma questão enjoadinha, trabalhosa por causa dos cálculos. Sem calculadora isso vai ficar realmente muito chato de fazer, muito difícil. Com a calculadora já não é tão simples, mas é uma questão importante. Faça as continhas, coloque com capricho, deixe registrado aí. A gente finaliza essa semana, apenas 3 atividades nessa semana. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.